Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Nosso propósito nestas mensagens é ensinar o que encontramos nas Escrituras, na Palavra de Deus. Obviamente, todos nós aprendemos de outras pessoas. Pessoas que ajudam com a explicação de alguma palavra, ou às vezes na organização de algumas ideias para ajudar-nos a enxergar alguns fatos que talvez não teríamos percebido em nossa própria leitura da Bíblia. É totalmente válido esse tipo de ajuda, porém, sempre devemos conferir tudo que aprendemos nas Escrituras, porque no final das contas, é a palavra de Deus e não as palavras ou ideias dos homens que devem nos guiar. Na mensagem de hoje, eu quero reconhecer uma dívida de ajuda que veio de um livro escrito por um autor norte-americano, que deu permissão para usar algumas ideias do livro dele. Então, muitas das coisas que eu vou falar nesta mensagem de hoje vêm de uma organização de ideias deste autor, Sewell Hall. E assim eu fico com essa dívida de gratidão pela permissão dele de usar em português as mesmas ideias que ele escreveu nesse livro em outro idioma. Vamos começar pensando em uma criança pequena. Uma criança que gosta muito do seu animal de pelúcia, talvez um ursinho. Por que a criança gosta tanto? Leva para todo lado aquele ursinho. Porque de alguma forma a criança ama aquele objeto. Mas com o tempo cresce um pouco mais e chega ao ponto de pedir para os pais talvez um filhote ou outro animal de estimação. Por que gosta do cachorrinho? Agora tem objeto de amor, mas capaz de reagir, de mostrar um certo tipo de afeto, mesmo se for por instinto, e não exatamente o mesmo amor humano que nós conhecemos. A mesma criança cresce. E depois esse menino, já como garoto, começa a pensar em namorar. E por que ele deseja uma namorada? Neste caso, seria um objeto de amor, alguém que ele pode amar, mas que é capaz, por livre escolha, de retribuir esse amor. Mas pode ser que não dá certo. Talvez ela não sente a mesma coisa, não demonstra o mesmo amor para com ele, e com o tempo, ele procura a outra pessoa e talvez passe por várias experiências antes de encontrar alguém que seria a esposa, a mulher que ele quer passar o resto da vida. E entra no acordo de casamento com ela, agora um amor retribuído, de fato, por livre escolha, e mais ainda, nesse relacionamento de marido e esposa, tem a possibilidade de crescer, de aperfeiçoar o amor. Se ela fizer alguma coisa que não agrada, ele pode falar. Ela pode mudar e se amoldar justamente para agradar aquela pessoa que demonstra amor para com ela. E depois de casar, a maioria dos casais começa a pensar em ter filhos. Um desejo no sentido de multiplicar objetos capazes de receber e dar o amor. É um processo natural. Basicamente, todos nós passamos por um processo parecido com este, de amadurecer nosso amor, de chegar a um tipo de amor mais profundo e que envolve mais e mais pessoas ao nosso redor. Quando pensamos sobre o amor de Deus, estamos indo muito além de ursinhos de pelúcia e de cachorrinhos. Mas observamos nisso vários pontos parecidos. Começamos com o fato que Deus é amor. João, o apóstolo que Jesus amava e que acompanhava Jesus por perto durante seu ministério, falou em 1 João 4, versículo 8: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E no versículo 16 do mesmo capítulo: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Amor é uma maneira de definir Deus. Ele é amor. E quando Deus existia na eternidade, antes de criar este mundo em que nós vivemos, descobrimos que ele já amava seu Filho perfeito.
João capítulo 17, versículo 24, na oração que Jesus faz para seu Pai, junto com os apóstolos, ouvindo, diz no versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então Deus, que é amor, já tinha seu filho, objeto de amor, e um filho perfeito. Mas ele desejou ter mais. Desejou ter muitos filhos. Romanos capítulo 8 comenta sobre isso, até olhando para esse plano eterno de Deus que envolve nós, seres humanos. Romanos capítulo 8, começando no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Frisando essa linguagem do versículo 28, conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus desejava ter muitos filhos. E por isso, ele nos criou a sua imagem, capazes de amar. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, quando fala sobre a criação dos seres humanos. Primeiro casal que nós conhecemos como Adão e Eva. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Fomos feitos à imagem de Deus em que sentido? No sentido de aparência física? Será que Deus tem dois olhos, um nariz, dois ouvidos, igual a seres humanos de hoje? Sabemos que esse não é o ponto. Nós fomos criados à imagem, à semelhança de Deus, com os atributos, características espirituais. Se Deus é amor, necessariamente os seres humanos criados à imagem de Deus têm capacidade de amar. E assim, ele criou filhos capazes de retribuir o amor do Pai. E aqueles que reagem a Deus com amor se tornam, de fato, esses filhos, esse povo especial. Novamente, na primeira epístola de João, desta vez no capítulo 5, observamos a palavra usada por esse apóstolo, que diz no versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O amor de Deus é de guardar os mandamentos dele. Jesus disse uma coisa muito parecida em João capítulo 14. Inclusive, esse apóstolo João teria ouvido essas palavras da boca de Jesus quando disse no versículo 15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E novamente, no versículo 23 do mesmo capítulo, Jesus disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Deus criou seres humanos capazes de amar, como ele é capaz de amar. E assim, nós podemos retribuir ao nosso Criador o amor verdadeiro, demonstrado em nossa obediência. Pensando nesse fato de Deus ter criado os seres humanos com a intenção de ter um povo especial, encontramos no Novo Testamento várias maneiras de identificar este povo especial. Mateus capítulo 4 fala sobre o trabalho de Jesus saindo para pregar o Evangelho. Mas olha a linguagem que Mateus utiliza para identificar essa mensagem da pregação do Evangelho de Jesus. Ele diz em Mateus 4, versículo 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. No versículo 23 do mesmo capítulo,
Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O evangelho do reino que ele pregava. No Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 21, Jesus disse: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Novamente, observamos a importância da obediência para entrar nesse reino que pertence ao Senhor. Uma outra expressão é a ideia de campo ou lavoura. Talvez todos se lembram da parábola do semeador, uma parábola básica para entender as outras parábolas. E quando Jesus explicou a parábola, no final ele disse, Mateus 13, versículo 23, Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A imagem que ele cria na nossa cabeça aqui é de um campo de plantio, uma lavoura, onde alguém produz plantas para colher e usar de alguma forma. A mesma ideia em 1 Coríntios capítulo 3, quando Paulo descreve o trabalho daqueles que pregam o evangelho. Ele usa exemplos citando o nome dele e o nome de Apolo, um outro pregador muito conhecido. A partir do versículo 6, ele disse: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus. Aqui ele usa essa figura de lavoura justamente para descrever o trabalho de pregar o evangelho, mas depois ele continua com mais uma palavra. No mesmo versículo 9, ele diz: Edifício de Deus sois vós. E versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, ele faz uma transição aqui de uma ilustração para outra. Lavoura para edifício. Quem planta e rega para quem lança fundamento e constrói em cima disso. Mais uma maneira de descrever esse povo que pertence ao Senhor. Depois ele faz mais uma transição. Que tipo de edifício está fazendo aqui? Versículo 16 ele diz: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, a ideia de ser santuário ou templo de Deus, mais uma maneira de descrever esse povo. O próprio apóstolo Paulo escreveu em Efésios 2, começando no versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Santuário, templo, mais uma maneira de descrever esse povo especial. No mesmo livro de Efésios, encontramos mais uma ilustração, capítulo 1, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja, o corpo de Cristo. E quando pensamos nesta ilustração, aprendemos um pouco mais sobre a importância de cumprir nosso papel. Cada cristão, sendo membro desse corpo de Cristo. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 27, ele disse: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. E assim ele mostra no contexto que cada membro tem capacidades
e funções diferentes, mas cada membro deve contribuir para o crescimento do corpo inteiro. Mas a outra expressão que ele usa, e o que nós vamos frisar mais no resto desta mensagem e algumas outras mensagens que eu pretendo fazer nos próximos meses, é sobre a casa ou a família de Deus. Vamos olhar primeiro o que diz em 1 Timóteo 3, onde Paulo escreve ao evangelista mais novo, Timóteo, e dá uma orientação para ele sobre o trabalho, procedimento e pregação dele. 1 Timóteo 3, começando no versículo 14, Paulo disse: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A casa de Deus. Eu já vou ligar com esta palavra casa, a palavra família, porque nós vamos observar um pouco como a palavra grega usada aqui é traduzida no Novo Testamento e como tem sentido de casa ou de família. A família de Deus. A ideia que nós vamos frisar. Nós vamos olhar sobre esta palavra casa. Casa, vamos voltar para o livro de Atos e observar alguns casos onde encontramos esta palavra. Atos capítulo 11, versículo 3. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Aqui são as pessoas criticando o que Pedro havia feito indo para a casa de Cornélio. E quando falam de entrar na casa, estão falando de uma estrutura, obviamente. Versículo 14, ele fala sobre as palavras que Cornélio ouviu quando Deus comunicou com ele e disse: O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Neste caso, ele não está se referindo a uma estrutura de madeira ou de pedra ou de bloco. Ele fala da família de Cornélio. No capítulo 16, encontramos a mesma ideia. Primeiro, no capítulo 15, até um versículo interessante, porque aqui ele usa a palavra casa em dois sentidos no mesmo versículo. Ele fala, ou ela, no caso, é uma mulher que fala, vai falar sobre a casa dela como estrutura, mas ao mesmo tempo o texto fala sobre a casa dela como família. Olha aqui, versículo 15 de Atos 16. Lídia, a primeira mulher convertida na Europa. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, família, nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então ela fala na casa como estrutura, mas o comentário de Lucas, relatando o que aconteceu, é que a casa dela se converteu. No mesmo capítulo, Paulo e Silas foram presos. Deus abriu a prisão por meio de um terremoto, deu oportunidade para escaparem. Não escaparam, mas aproveitaram o momento para ensinar o evangelho ao carcereiro. E no versículo 31 em diante, responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa, família. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, estrutura, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, no mesmo contexto aqui, casa pode ser uma estrutura ou pode se referir à família. No capítulo 18, versículo 8, encontramos mais um caso de falar sobre casa no sentido de família. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creio no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Crispo e sua casa creram no Senhor, obviamente se referindo à família. Em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo comenta sobre a conversão no batismo de Crispo. Depois, em outro versículo, ele fala sobre uma outra família. Batizei também a casa de Estéfanas. Batizou a estrutura
Emergiu em água a casa física de Estéfanas? Obviamente não. Ele usa casa aqui no sentido de família. Agora, voltando para 1 Timóteo 3, versículo 15. Nós entendemos que quando ele descreve a igreja como a casa de Deus, ele está falando no sentido de família. Jesus não morreu na cruz para salvar ou dar vida para edifícios. Ele morreu na cruz para salvar pessoas. A igreja não é feita de bloco e cimento. A igreja é composta de pessoas salvas. E assim é descrita como a casa, a família de Deus. Outra palavra derivada dessa mesma palavra grega se encontra em Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículo 19. Ele diz assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Agora, obviamente, família, inclusive a tradução ajuda um pouco mais aqui, que fala sobre o povo do Senhor como a família de Deus. E mais uma palavra usada no capítulo 3 de Efésios, mas com essa mesma ideia, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra. Aqui essa ideia de família seria de linhagem, de descendentes. E é interessante a linguagem que ele usa, tanto no céu como sobre a terra. Ele fala aqui de uma família muito grande. E com isso nós chegamos ao ponto que nós queremos frisar. Por essa razão, lendo novamente o versículo 15, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. É muito válido pensar sobre o reino de Cristo, o corpo de Cristo, outras maneiras de descrever esse povo especial. Mas quando pensamos sobre família, temos uma das ilustrações mais ricas encontradas nas Escrituras para identificar não somente nossa relação com outros cristãos, irmãos em Cristo, mas nossa relação com Deus, nosso Pai. E o mais que refletimos sobre os vários aspectos interessantes de relações familiares, o mais que nós compreendemos a bênção de fazer parte da família de Deus. Que Deus nos ajude a valorizar esta família e ajudar uns aos outros, cada membro contribuindo para o bem dos outros membros da mesma família, para que possamos ajudar uns aos outros na caminhada para estar eternamente na presença de Deus. Porque, como ele descreve aqui, ele não fala apenas sobre a família aqui na terra, e também sobre as pessoas que já estão no céu. A família de Deus, toda a família, nos céus e na terra. Se esta mensagem foi edificante para você, aproveite a oportunidade de conhecer outras mensagens que vêm também das Escrituras. Além das mensagens do podcast, nós temos muitos vídeos no YouTube e um site que tem literalmente milhares de estudos sobre diversos assuntos e sobre até livros inteiros da Bíblia. Aproveite, pesquise, estude, aprenda e cresça cada vez mais no seu serviço ao Senhor. E que Deus abençoe você e sua família na caminhada para a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.